Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. E hoje o nosso episódio vai falar sobre inteligência emocional. E eu tenho aqui comigo hoje o Bruno Neri, palestrante, coach e especialista em gestão de pessoas. Bem-vindo, Bruno. Opa, a honra é minha, quero agradecer, parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada. Deu uma fuxicada ali no Instagram, deu para ver várias entrevistas, né? Te honro, que ambiente lindo, que energia fantástica. Eu costumo dizer, né, coisa boa é ter na vida quem está fazendo algo de propósito, né? E a gente está levando uma mensagem diferenciada, trazendo consciência de várias temáticas, né, que auxiliam o ser humano. Isso me enche de orgulho, então muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigado a você que nos aceitado. assiste e estamos aqui para deixar uma mensagem, acho que vai fazer sentido, vai fazer a diferença. Com certeza. E me diz uma coisa, o que é inteligência emocional? Por que a gente precisa ter isso? Porque é a base para tudo. E o princípio para se ter inteligência emocional é autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que o que é inteligência emocional? É a capacidade que você tem de ter gestão das suas emoções e extrair a melhor ação para determinadas situações, né? Então, você ter controle, saber usar a emoção certa. Quando você está nervoso, quando você está alegre demais, para não virar euforia. Então, a gestão da emoção, a base é você se conhecer. Eu costumo dizer que os profissionais que têm maiores resultados são aqueles que se conhecem, né? E a inteligência emocional, você só adquire ela por meio de olhar para si, olhar com amor, olhar com cuidado, olhar com percepções de perceber que é necessário olhar para si e falar, peraí, tem uma coisa aqui que eu sei onde eu posso ir, outros não. Então é um processo que faz com que a pessoa olhe para dentro de si e sabe suas limitações e principalmente o que é que ela tem de melhor para usar a seu favor. Seria realmente um mergulhar em si. Em si, exatamente. Buscar realmente melhorar. A gente costuma falar que é a melhor versão. Exato. Todo mundo tem... Eu costumo dizer, a pessoa é uma pedra, só precisa ser lapidada. E esse processo de autoconhecimento traz essa percepção. O que é que eu tenho que é melhor? O que é que eu uso para mim que me favorece, que eleva o meu casamento, que eleva a minha gestão dentro dos meus negócios, que eleva a minha comunicação com meu filho, com os meus parentes, e também o que é aquilo que me prejudica. Então, não tem como falar de inteligência emocional sem falar de autoconhecimento, né? Porque é parar para si, olhar para si e falar, peraí, tem coisas boas, mas também tem pontos de melhoria, que a gente fala pontos de melhoria, nem fraqueza, a gente fala pontos de melhoria. Porque todo mundo tem algo a ser melhorado e todo mundo tem uma essência extraordinária. E dentro do processo de autoconhecimento, a gente desenvolve a inteligência emocional, que é a produção dos melhores resultados. A gente fala da viver a melhor versão. E a gente consegue adquirir essa inteligência emocional de forma fácil ou só de forma dolorosa? Depende, né? Os estudos mesmo, tem uma pessoa que eu sigo, Paulo Vieira, é um cara para mim, uma referência nessa área de coaching, né? Ele trabalha o coaching integral sistêmico, ele fala, tem 5 formas, né? A gente pode aprender por dor, medo, constrangimento e pela consciência. A consciência é quando a gente percebe ou alguém nos ensina e você... Mas a dor também ensina, o medo também ensina, o constrangimento. Bruno, mas você falou 5, a 5ª é pela repetição. Então, cabe às pessoas, nós somos fruto de nossas vivências, de tudo que ouvimos, vimos e sentimos durante o decorrer da nossa vida. Bruno, e aí? É dolorido? É constrangedor? Depende das escolhas que as pessoas fazem. Só que tem um detalhe, as pessoas às vezes fazem certas escolhas que elas não percebem, certo? E o fato delas não perceberem, por quê? Porque vem em cima das crenças. O que é uma crença? Aquilo que ela acredita que é verdade, que veio do pai, que veio da mãe. Então, a gente vê muita replicação de pessoas que têm grandes resultados, que é a replicação do que deu certo. Vocês viram da consciência, talvez inconscientemente pelo que ele viu durante a trajetória de vida dele. E já tem outros que é o decorrer da vida, vai aprendendo certas coisas e ali vai tomando posse. Então, entre fácil e difícil, vai ser muito das escolhas que as pessoas fazem e também da vivência que ela teve. O mais importante é se conhecer. Né? E, Bruno, tem várias formas. Hoje tem terapias, tem psicólogos, tem profissionais coaches como eu, que de fato trazem ferramentas, trazem compreensões profundas para a pessoa olhar para si com amor, com cuidado. Eu costumo dizer, olhar como Deus nos fez, a imagem e semelhança dele. Então, nesses processos que várias terapias, eu defendo muito a bandeira do coach como tem que ser, porque a gente que trabalha da forma correta tem resultado, a gente sabe o impacto que isso tem. Né? Tem a psicologia, estava aí uma amiga parceira que eu amo de coração, a Larissa Lores, ela faz um trabalho sensacional, porque trabalha olhando para o ser humano com valor, com cuidado. Então, quando você traz essa perspectiva de autorreflexão, a pessoa começa a enxergar que ela é alguém. Né? E quando a gente leva para o lado espiritual da coisa, a gente percebe que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E biblicamente diz, né?
Nascemos para ter vida e vida em abundância. Então, o que é que a gente traz? Consciência de que tudo que a pessoa tem para viver, às vezes ela não viveu porque não se encontrou consigo. E quando a gente se encontra com nós mesmos, o resultado em todos os aspectos da vida é fantástico. E hoje em dia ainda se fala um pouco que ainda se tem assim um tabu em relação às terapias, né? Que terapia é para quem tá doente, às vezes para quem tá louco, né? Ainda é um tabu falar desse autoconhecimento, mas é realmente ele que vai promover essa inteligência emocional nas vivências. Exato. É uma coisa que eu vi uma fala que é bem interessante. Um tolo fala do que não sabe. Então, geralmente, quando levanta essa bandeira do que dá certo, do que não dá, o que é tabu, o que não é, às vezes é por falta de conhecimento das pessoas sobre tal. Coaching funciona, a constelação familiar funciona, a psicologia está aí que anos, é a referência, a base para tudo, funciona, mas parte do princípio do quê? O que é que você acredita? O negócio está aí. Né? A história com até um remédio, né? Uma pílula de farinha, ela tem um efeito placebo, que é aquilo que a pessoa acredita. Então, parte do princípio, o que realmente funciona? Aquilo que aquela pessoa acredita. Lógico, tem tem conceitos bem formatados, a própria psicologia, né? O coach tem um método, ele é um método que realmente funciona. Então, se você entrega a ferramenta certa, o método certo, com certeza vai ter resultado. Até porque vem aquela questão do feeling, de perceber a pessoa que está recebendo ali aquele processo, se ela realmente está engajada, se ela não está, se de fato ela está percebendo os pontos de limitação dela, se o profissional está enxergando nela, se ela está indo pelo caminho. E aí nessa via de mão dupla, de verdade, né, a gente consegue trazer resultados. Então, é bem por aí. Normalmente, na vida adulta, nós temos 2 desafios grandes, né? Temos outros também, mas 2 grandes. Normalmente, as pessoas falam mais. Vida profissional e casamento. Uau. E como manter a inteligência emocional nesses 2 pontos principais? Eu costumo dizer que tudo parte do propósito da pessoa, né? Às vezes, as pessoas se perdem por falta de consciência. O que é um casamento? Casei para ser feliz. Não, você casou para fazer feliz. Para fazer o outro feliz. Exatamente. Quando você tem essa consciência e vive ela, o resultado vai ser extraordinário. Bruno, e profissionalmente, qual é o teu papel no teu negócio? Nós estamos agora fazendo aqui, a gente está fazendo contribuir. A gente está entregando um pouquinho do nosso saber para pessoas. Aí cabe a elas saber o que é que eu vou fazer com o que a gente está ouvindo. Só que eu tenho certeza que quando surgiu em você esse desejo de fazer esse trabalho lindo, extraordinário, que lindo, foi por um propósito. Então, quando você sabe qual é o propósito, fica muito mais fácil você atingir o resultado. Então, independente de ser casamento, relação com filhos, relação com a saúde, qual é o teu propósito? Por que você está fazendo? Então, quando você tem consciência do propósito, fica muito mais fácil de realizar. Então, por isso que a gente, dentro do coaching, a gente trabalha os 11 pilares da vida. Né? Saúde, financeiro, intelectual, familiar, conjugal, né? São todos. Com a intenção do quê, Bruno? Para que a gente harmonize. Nós não falamos de você estar em 10 em todas as áreas, mas a gente fala de equilíbrio. Então, pegando o gancho que você falou, tanto conjugal quanto profissional, é o equilíbrio. E qual a forma de entregar o melhor resultado, que seja no conjugal, no familiar, no financeiro? De fato, é tendo consciência plena do porquê que você está fazendo, do porquê que você ama, do porquê que você cuida, do porquê... E aí, quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil para gerar um resultado realmente exponencial e abundante. E como que a gente pode olhar para essas áreas da vida e realmente identificar o que está bom e o que precisa melhorar? Pronto. Às vezes é desafiador enxergar sozinho. Por isso que tem muitos profissionais, e é o que eu recomendo. Porque nossa visão ela é limitada, é com base nas nossas crenças. Né? Eu posso olhar para mim e falar, rapaz, eu não estou com um corpo legal. Você não está gordo. Ou é aquela pessoa que está com peso bacana, ou aquela pessoa que está com financeiro bacana, falando, não, mas ele não está do jeito. Como é que eu tenho essa perspectiva? Primeira coisa é resultado. Tem gente que está feliz sem realmente estar tendo aquilo que era necessário. E tem gente que falta outras coisas. Bruno, qual é a métrica melhor para eu saber se eu estou no caminho ou não? Aí eu costumo dizer, a gente tem que saber com quem a gente está cercado. Porque sozinho a gente só enxerga o que a gente quer ver. E se a gente está cercado de pessoas, amigos verdadeiros, né? Se a gente está de profissionais que realmente olham para a gente com valor, vai trazer consciência daquilo que não está legal para poder corrigir, daquilo que está legal para potencializar. Entendeu? E inteligência emocional é a gente saber lidar em situações que mexam com nossos sentimentos sem perder a postura. Né? E como lidar sob pressão? Como manter essa inteligência em momentos que realmente nos testam? Bacana. Dentro do processo de coach, a gente faz muito pergunta. O processo de coach, através das ferramentas, sempre é focado em perguntas. Então, vem uma pressão. Eu sempre falo, quem eu preciso ser nesse momento?
né? Eu faço muita analogia. Dentro da gente, dos 0 aos 7 anos, foram as memórias mais impactantes que formaram quem somos hoje, as principais, vai até os 12. Depois a gente aprende, mas as principais estão lá na infância. Então, dentro de nós carregamos nossa criança interior. Né? E como é que geralmente é uma criança interior? A criança que não tem muito discernimento, né? Que o pai criou, que foi ele ensinando, foi crescendo com algumas marcas de coisas que incomodaram, de coisas que foram legais, e ele internalizou. Só que com o tempo a gente cresce, vira um adulto, que a vida ensina, que a vida bate, que dói. Mas nós formamos. E sempre que tem uma situação de pressão, e agora você vai entender o porquê que eu fiz essa analogia, eu gosto de criar gatilhos em cima de perguntas. Pau tá caindo as folhas no relacionamento, no casamento. Quem eu preciso ser agora? Um homem ou um menino? Uma mulher ou uma menina? Dentro do trabalho, quando tem uma pressão, um cliente mais desafiador, cheio da razão, tudo, quem eu preciso ser agora? Uma criança mimada ou um profissional de excelência? Então a gente trabalha sobre essa questão da gestão das emoções, razão e emoção. A postura também que a pessoa vai ter. Exatamente, porque tudo comunica, né? Então a pessoa tem que se perguntar: qual é o meu papel agora? Qual é o melhor papel meu nessa jornada agora? Quem eu preciso ser agora? Então, quando você traz essa pergunta, esse questionamento, você começa a saber lidar sob pressão. Porque ninguém vai colocar a imagem na reta sabendo que aquilo ali pode prejudicar a pessoa. Então, quando você faz esse questionamento, você fala: não, o papel que eu tenho que ser agora é uma pessoa de excelência. O papel que Bruno, mas é difícil. E quanto mais difícil falar que é, mais ficará. Mas se disser: não, eu consigo dar conta disso. Então, tudo muda. Quando eu olho para a minha trajetória lá atrás e vejo minha desenvoltura hoje, tenho muita felicidade, muita gratidão a Deus, eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu lembro que já fui muito tímido, muito travado, tinha vergonha de falar em público, e a comunicação mudou minha vida. Mas pelas escolhas que eu fiz, não sou melhor do que ninguém. Coloquei Deus na frente, paguei o preço e acontece. Assim é para qualquer pessoa. A partir do momento que ela traz um porquê das coisas, traz um propósito para as coisas. Então, está acontecendo um momento de pressão. Quem eu me torno depois que eu passar por isso? Uma situação complicada, peraí, eu superando, quem eu vou me tornar? Literalmente, eu antifrágil. Exatamente. E acho interessante isso que tu pontuou, porque é o seguinte: muitas vezes, quando estamos em ambientes sob pressão ou sobre uma situação que nos desafia, o nosso primeiro posicionamento é o instinto. Lutar, brigar, Exato. né? Vencer a batalha. Mas a inteligência emocional faz com que a gente observe isso e pense: por que o outro está fazendo assim? Show. Exatamente. O que será que ele está querendo comunicar? Que foi o que você disse. E agora, como eu vou reagir? Exato. Porque se o outro vem sem inteligência e você tem inteligência, você vence. Tem uma frase que diz: quando você conhece o jogo, você não perde nunca. Nunca. Né? Quais são os melhores jogadores de xadrez? Aqueles que estudaram melhor cada etapa, cada jogada. Então, quanto mais estudo, mais conhecimento se tem. E estudar o outro, como o outro está se portando, está se sentindo. Está confortável? Está ansioso? Está nervoso? Está inseguro? E quem vence essa jogada é quem tem gestão das emoções. Né? Por isso que eu sou fascinado por estudar comportamento humano. Depois que você entende, né, tipos de comportamentos, como o ser humano age, fica muito mais fácil de lidar nessa comunicação. E quem é que se sobressai é aquele que tem melhor gestão das emoções. E a pessoa que tem mais gestão das suas emoções é a pessoa que se conhece mais. Exatamente. Então, é um convite diário para que as pessoas se conheçam. Exatamente. Tirem esse tempo. Porque é tão bom conhecer pessoas, né? Exatamente. É tão bom estar com vários conhecidos, amigos, né? Networking. Mas é melhor ainda você se conhecer. Você tirar um tempo para isso. Você se permitir sentir o que você sente. Show. Pensar o que você pensa. Repensar. Sensacional. Né? Se todo mundo soubesse disso, aí todo mundo era melhor, né? E aí vem os processos. Quem nós estamos andando que está nos levando para esse nível de entendimento. Porque muitas pessoas hoje estão frustradas, paradas sem ter um resultado, sem ter um casamento, sem se firmar num casamento, não estão arrumando emprego justamente por não se conhecer. E aí é muito mais fácil terceirizar a culpa, né? Tirar a responsabilidade, e a falta de autorresponsabilidade faz com que ela seja assim. Mas quando se conhece exatamente tudo isso que você falou, né? É um nível de conhecimento profundo, que produz felicidade, felicidade plena. Felicidade plena está no quê? No que tem, não em quem é. E quando você enxerga quem você é, todo o resultado é grandioso posterior a isso. Porque aí você vai ver grandeza em tudo. Porque você está construindo isso. Eita, você tá se é bom conversar né? disso. É bom. E falando em casamento, que foi uma das nossas pautas antes. Legal. Muitas pessoas entram no casamento sem a consciência de que é 2 por um. Não um, né? Por si que se juntaram. E aí, quando entra... Porque o casamento no início ele é muito lindo. Casou, festa, alegria, diversão.
Quando vai entrando na rotina e no convívio, você se depara com uma pessoa que não pensa exatamente como você, não tem os mesmos costumes que você, e você tem que se encaixar ali. E aí muitos casais perdem o diálogo e perdem o jeito de conviver. O resultado. Como criar uma inteligência emocional? Como que o casal pode fazer isso? Porque não apenas o casal precisa, cada um em si, trabalhar essa inteligência emocional, mas isso reflete também na vida profissional. Porque se dentro de casa não tá legal, lá fora vai também não vai estar. certeza. A pessoa que fala, não mistura. Você pode não ver isso conscientemente, mas inconscientemente falta mais paciência com o colega, com o colaborador e assim vai. E o contrário também. Exatamente. Então, na verdade, uma coisa reflete a outra. E quando coloca os filhos junto, é mais uma coisa pra gente como lidar. diz mais bem, não embola o trem. Bruno, como tem inteligência emocional frente, vamos pegar esse exemplo como um casamento. Eu costumo dizer que quando a pessoa não está tendo felicidade em algo que ela começou a fazer, o que ela se proporcionou a fazer, ela esqueceu do porquê que ela começou. Esqueceu o propósito. Exatamente, como a gente falou. Então, o casal que realmente está havendo um desentendimento, que não está parando mais para escutar o outro, esqueceu de olhar para o que a pessoa tem de melhor. Todo mundo que casa, todo mundo que se relaciona, está olhando para o que a pessoa tem de melhor. Bruno, mas aí casa vem a parte ruim. Mas se focar no que a pessoa tem de melhor, não vai acabar nunca. Então, Bruno, como tem inteligência emocional? Olhar para a essência de quem ela viu lá atrás. Tem um princípio da gratidão. Eu tenho até uma palestra que eu costumo chamar gratidão, a virtude das pessoas de sucesso. Porque quando você é grato, você vê grandeza em tudo. Então, mesmo que a pessoa está naquele dia que não está legal, às vezes houve um ruído na comunicação, peraí, mas ela não é assim, ela não está legal. O que será que ela tem? Exato. E aí uma coisa, a definição de empatia, o último curso me trouxe uma clareza fantástica. Porque empatia não é ver o que não é, é sentir o que o outro sente. Então, às vezes, os casais acabam tendo desentendimento no relacionamento porque esqueceu quem é a pessoa que ele casou. Bruno, mas vem filhos e tudo, cara, tudo combinado. Todo bônus tem um ônus. Né? Às vezes não um filho indesejado, mas o filho veio desejado. Peraí, mas hoje mesmo eu estou com um filho de 9 meses. Essa noite acordou umas 3 vezes. Por que eu vou estressar se eu sei que faz parte do processo? Já tenho uma filha de 7 anos agora. É natural. Mas se o casal não está alinhado, sabendo de coisas como porque todo bônus tem um ônus, em todos os aspectos. Financeiramente, vamos comprar um carro, a gente vai apertar um pouquinho, vai ter um carro melhor. Mas ele está disposto, mesmo que a gente não poder sair para um jantar, para fazer alguma coisa, está disposto a entender que foi necessário para a gente estar em algo melhor? Aí tem o que, não, mas agora ele não sai mais, aí começam a culpar o outro. Quando um para de terceirizar a culpa e escolhe amar, que é o que fez os unir, aí muda todo o jogo. E aí aquela que era pressão começa a ser uma coisa mais leve. Por quê? Porque houve o sentir pelo outro, o sentir que o outro está sentindo. E esse colocar um no lugar do outro faz toda a diferença. E aí perdura o casamento, aí você vê casamentos... Vou conversar com quem realmente tem resultado em casamento vários anos, você vê qual foi a essência. Não, eu amo porque eu olho para ela o que tem de melhor e não para o que tem de pior. Porque se nós formos olharmos um para os outros, para o que o outro tem de pior, ninguém fica. É aquele parar no meio da rotina que é tão turbulenta e buscar compreender o que você está sentindo, Exato. O que você está pensando, como é que poderia ser melhor. Deus mas não tão... sem culpa, né? Exato. Com uma leveza. Deus foi tão maravilhoso na criação que ele falou, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, por isso que o amor supera tudo. Então, mesmo meio a tudo, tem que colocar amor. Amor nas palavras, amor no sentimento. Às vezes, amor no silêncio. Que às vezes a pessoa também tem aquela pessoa que é agoniada, quer resolver o problema logo com o seu cônjuge, mas esquece, peraí, calma, dá o tempo. 2 bicudos se bicando no dia de nervosismo, qual é o resultado? Não vai dar certo. Então, às vezes é você dar uma recuar, naquela frase, dar um passo para trás para depois ir 2 para frente, acolher. Ninguém casa para ser infeliz. Se está sendo infeliz é porque perdeu o propósito de enxergar no outro o que o outro tem de melhor ou o que está deixando de fazer para que o outro seja feliz. Porque essa é a perspectiva do casamento, é fazer o outro feliz. Então, quando você entende que o amor supera tudo, então, tendo esse entendimento, vai facilitar nessa jornada. E a inteligência emocional, então, é realmente olhar para dentro de si. Exatamente. Enxergar o que você tem de melhor, enxergar o que você precisa melhorar, enxergar realmente quem Deus te fez e do porquê que Ele te trouxe aqui. E, às vezes, nessa jornada sozinho é muito desafiador. Por isso que tem que buscar realmente profissionais que Exato. consigam Ou, às vezes, escutar o pai, escutar a mãe. Bruno, mas eu não tenho uma boa relação com meu pai. Uma referência você tem. Bibiana, ninguém vive no mundo sozinho. Ninguém vive no mundo sozinho. Eu, você, esse podcast aqui, ó, sem um, não seria a mesma coisa. Não, tem que ter. Olha o know-how, olha todo o entendimento, olha todo o seu gabo, sua elegância, seu intelecto.
fantástico, mas dá dinâmica com outra pessoa, relacionar. Ninguém vive no mundo sozinho, ninguém. Então, às vezes, não vai ser é escutar o próximo, é acolher, realmente é ver o que o outro. Não é todo mundo. Diz que Jesus Cristo tinha conselheiros. Até Jesus Cristo. Mas às vezes tem pessoas que estão escutando aqueles que não têm resultado, aqueles que não enxergam valor, aqueles que só veem o defeito. Então, a gente tem que saber quem nós precisamos ter por perto. Eu sou suspeito para falar, não. Para mim, todo mundo faria coaching, né? Buscasse um profissional bem, que tem resultado, que tem amor pelo ser humano. Mas tem outros profissionais também. Mas mais do que isso, a pessoa tem que estar disposta a, de fato, querer aprender, se conhecer, se olhar no espelho, né? Ver tudo que te cerca, né? Às vezes familiares, pessoas fantásticas. Porque o ser humano em si, a sua grande maioria, foca mais no que falta do que no que tem. Já tem. Se parasse para olhar, é por isso eu falo do princípio da gratidão. Gratidão leva a gente para outro nível. Porque a gente começa a ver valor em tudo. Na blusa que veste, no ar poder que respirar, entendeu? Poder sorrir, poder enxergar, poder falar. Então, quando você começa a ser grato, você começa a ver grandeza em tudo. E aí muda toda a perspectiva no casamento, nas relações, no financeiro, em todos os aspectos. É realmente quando a pessoa quer enxergar, quer vivenciar isso, né? Sabe que quando eu tive a ideia de fazer o podcast, eu ouvi de algumas pessoas assim, nossa, mas as pessoas não escutam podcast. Daí eu fiquei pensando, puxa vida, talvez seja verdade. E aí, naquele momento, eu pensei, ai, será? Será? Mas daí eu pensei assim, não, mas quem está aberto ao conhecimento vai escutar. Show. Talvez não tenha na sua rotina esse hábito, mas talvez escute um corte, busque saber mais. Sensacional. E vai querer escutar. Então, você olha realmente para o lado positivo, né? Exato. E eu realmente tenho tido assim, feedbacks legais de pessoas que estão escutando, que estão gostando, porque realmente as pessoas se abrem para isso, né? Exato. Às vezes não é de costume, mas tá sendo legal. Olha o que eu aprendi numa conversa, na outra conversa, o que a gente pode aprender, o que a gente pode refletir. É realmente muito bom. E eu digo que né? esse é o nosso papel no mundo. A gente está aqui só de passagem, né? Eu tenho filosofia comigo, às vezes, quando eu tenho um insight para fazer um Reels no Instagram, fazer um vídeo, uma mensagem, eu não penso mais quem é que vai ver. Alguém vai ver. E Deus vai tocar aquela pessoa para aquela mensagem. Então, nosso papel no mundo, Deus já nos permitiu tanta coisa sensacional. Por que não dividir um pouco? Essa história do podcast é sensacional. O carinho, o cuidado que você está tendo de chamar os profissionais aqui é algo fantástico, porque é o que dá dinamismo para a coisa. E é o nosso papel de contribuir com as pessoas. Bruno, e quem vai ver se vê ou não vê? A gente nunca tem que se basear por quem não vê. Eu sempre digo, nossa mensagem vai chegar. Camila Vieira fala assim, tem pessoas precisando ouvir sua voz. E se a gente se cala ou vai por essa vertente das pessoas que não veem ou quem não tem resultado, a gente não vai para frente, a gente não vai fazer nosso papel no mundo. E muitas vezes a gente realmente ajuda alguém, colabora, faz a vida ser diferente e nem vai saber. Exato. Mas você fez. Exato. Né? Exato. Melhor é dar do que receber, isso é fato. Porque doando, contribuindo, naturalmente coisas extraordinárias vão vir. E você vai ver nessa jornada da sua vida, lá na frente. Viviana, teve um podcast lá, vou até profetizar, que o Bruno falou um negócio. Que massa que você chamou ele. Tô profetizando. Porque viu? vai ficar para ir para sempre. Hoje, com o advento da tecnologia, fica nas nuvens e é para sempre. Quando quiser. Enquanto estiver lá upado, vai estar lá. E às vezes essa mensagem de uma das coisas que a gente falou vai servir. Talvez era aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele dia. E aí o que a gente fez? Diferença no mundo. Honrou aquele que nos permitiu essa oportunidade. E aí a gente vê valor no que a gente faz. De realmente poder impactar, despertar, inspirar, motivar as pessoas. A gratidão destrava bênçãos, né? Então, que a gente possa, através realmente dessa inteligência emocional, que é enxergar essas coisas da nossa vida, essa gratidão, enxergar o que já temos, saber lidar em situações de pressão, saber lidar em momentos difíceis, né? Saber respirar muitas vezes, que é importante nessa que o inteligência recuar, emocional. O silêncio, respirar. Que a gente consiga realmente proporcionar para as pessoas coisas boas e viver realmente, porque é muito bom dar, como você diz, né? É melhor dar do que receber. Mas como é bom também a gente se descobrir e sermos melhores, né? Aí traz sentido para a vida. Diz que os 2 dias mais felizes, quando você nasce, né? Essa é clichê, mas real. E depois, por que você nasceu? E é extraordinário, porque por que você nasceu é quando você se conhece. Né? E quando você se conhece, todo o resultado, toda a tua vida, todos os seus que estão próximos de você serão impactados pela sua transformação. Eu fico imaginando você. Hoje a coisa acontecendo, todas as pessoas vendo, falar, caraca, a forma como estão olhando para você, a forma como estão te honrando, te valorizando, a autoridade que você está se tornando, porque você disse sim para você e não, entendeu? Porque você disse sim para aquilo que te tocou.
Isso é poderoso, isso é extraordinário. Isso é ótimo. E se a gente pudesse encerrar esse nosso bate-papo com uma mensagem sobre inteligência emocional para quem está nos ouvindo, o que você diria? Primeiramente, né, eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa. Obrigada. Sobre inteligência emocional, se ame, olhe para dentro de si, veja a grandeza de quem Deus te fez. Independente do seu credo, eu acredito, eu defendo aquilo que acredito. Deus te trouxe aqui para ter vida e vida em abundância. Ter um melhor casamento, ter um salário extraordinário, ter filhos incríveis, ter uma saúde fantástica. Bruno, tudo, dê atenção a tudo. Isso não é excesso, é equilíbrio, você vai ter resultado em tudo. Então, pare para se amar, porque se amando você vai poder amar outras pessoas. Autoconhecimento promove inteligência emocional, e quem tem inteligência emocional entende porque Deus trouxe aqui. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigada. Deus abençoe. E obrigada a você também que nos assistiu ou nos ouviu. Espero que você tenha gostado e que você também desperte o seu eu antifrágil. Até mais. Até mais.